Tá bom, vai, que eu mesmo. Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live de organização do Espaço Marx. Vamos só esperar aqui o pessoal ir entrando para dar um quórum aqui e a gente já iniciar a nossa discussão de hoje com o professor Roberto Lerrer, que vai fazer uma discussão muito pertinente a respeito da ciência da universidade, relacionando com a questão da pandemia. Então, um assunto fundamental para nós estarmos pensando esse momento que nós estamos vivendo e iluminando essas discussões. Então, já a gente começa, de fato, a exposição do professor. A gente pede para as pessoas que já estão entrando, possam compartilhar essa live, né, com a sua página, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis com essa discussão. Então, antes a gente inicia essa discussão, vou aí pedindo a gentileza para os que já entraram para nos acompanhar, que compartilhem esta live. Nós já estamos com 19 pessoas aqui conectadas. Já vamos, então, iniciar com as nossas apresentações, que é o professor Osmar, da Unespar, campus de Campo Mourão, e sou coordenador do Espaço Marx, e também estou na vice-presidência do sindicato Sindonespar, que é o sindicato dos docentes da Unespar. O nosso grupo Espaço Marx, ele já existe, vai completar 12 anos este ano de existência aqui na Unespar, campus de Campo Mourão. É um grupo que desenvolve atividades formativas, que procura estudar as principais obras de Marx e de Engels, mas também de autores que se filiam a essa tradição, porque entendemos que esta é uma teoria que é fundamental que os trabalhadores tenham acesso, porque ela ajuda a compreender a realidade social, mas fundamentalmente é um instrumento fundamental para a transformação da realidade social. Atualmente, o Espaço Marx, ele tem dois momentos de estudos. Um momento de estudo que é intitulado Mulheres Relacionais, é coordenada pela professora Ana Leia Domingues, que faz a discussão das obras mulheres que discutiram e pensaram a transformação social, né? A título de exemplo, Rosa Luxemburgo, e tantas outras que deram uma contribuição essencial na luta dos trabalhadores. E um outro grupo, que é coordenado por mim, que é o Grupo de Estudo do Capital. Nós nos reunimos quinzenalmente para ler, discutir as obras do Marx, mas fundamentalmente o texto do Capital. Então, é um grupo que já tem alguns anos que estudando ao Marx, e penso que a gente tem contribuído nesse processo. Só para o professor Roberto Lerrer ter um pouco de compreensão, a Unespar é uma universidade estadual do Paraná, que recentemente se constituiu e congrega 7 campos. E o nosso sindicato Sindonespar representa 6 campos, né? Campo de Campo Mourão, Campo de Paranavaí, Campo de União da Vitória, que a professora Joana trabalha lá, Campo de Paranaguá, Campo de Apucarana e 2 campos em Curitiba. Então, é uma universidade que está espalhada pelo estado do Paraná, mas também é a universidade mais precarizada do nosso estado, né? Então, o sindicato vem fazendo, né, esse trabalho de tentar organizar os professores, juntamente com a comunidade acadêmica, para que a gente possa construir, de fato, uma universidade que desenvolva as atividades de ensino, extensão e pesquisa
como a gente entende que é tão necessário na nossa sociedade. Bom, dito isso, eu passo a palavra para a professora Joana e já agradeço o professor Roberto por ter aceitado gentilmente participar dessa live conosco. Joana? Então, boa noite. Sou a Joana Dark, professora do Colegiado de Pedagogia da Unespar, campus de União da Vitória, como o professor Osmar disse, pesquisadora e integrante do Núcleo de Estudos de Fundamentos da Educação em Métodos NEFEM, nesta universidade, neste campus, do grupo Transformações no Mundo do Trabalho, TMT da UFSC, né, que eu também pertenço, e mais recentemente integrante do grupo de pesquisa História e Sociedade nos Campos Gerais, STED-BR, pela UEPG. Então, nosso convidado especial nesta live é o professor Roberto Lerrer. Muito bem-vindo, professor. O professor Roberto é professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas em políticas públicas em educação, é coordenador do Coletivo de Estudos em Educação e Marxismo, Colemarx, né, e do grupo de trabalho em que centraliza as suas pesquisas, né, em torno da financiarização da educação. Passaremos, então, a palavra para o professor Roberto. Você, Roberto, terá um tempo de aproximadamente aí 40 minutos para a sua exposição, e depois nós abriremos para questões. Então, nossa proposta é de fazê-las por blocos, né, aproveitando o máximo as suas contribuições, né, professor? Inclusive, todas as pessoas que estão participando conosco poderão fazer as suas perguntas, né, pelo chat, já vão colocando as perguntas e depois nós faremos uma síntese das perguntas, né, por blocos, para o professor nos ajudar a pensar. Desde já nós te agradecemos, professor, sempre muito solícito, um defensor, né, e militante incansável pela educação pública. Quem conhece a sua história, lê suas obras, né, participa de espaços e movimentos com você, a gente sabe o quão você é um defensor pela educação pública. O debate científico, neste momento, ele é fundamental, inclusive porque é pela ciência que nós encontraremos e estamos tendo respostas não só em relação ao Covid-19, mas também as questões políticas, econômicas, sociais, dentre outras. E aqui o papel tão importante das universidades públicas, né, e institutos de pesquisas, né? Então, bem-vindo, professor Roberto, e todas as pessoas que estão conosco aí nessa live. Boa noite, Joana. Muito bom revê-la, muito feliz, honrado pelo convite de vocês. Osmar, ótimo estarmos juntos. Parabenizar muito vocês pela construção do sindicato, né, de docentes da Universidade Estadual do Paraná, Universidade Multicamp. No momento que estamos vivendo na América Latina, no Brasil, termos organizações que tenham legitimidade, capacidade de organização dos debates, enfim, fazer a defesa da universidade pública é muito importante. Também parabenizar o trabalho que vocês fazem na construção do Espaço Marx de Campus Mourão. Então, é uma alegria enorme, agradeço. Saudar cada uma e cada um de vocês que está acompanhando esta live. Ótimo estarmos juntos. Eu vou tentar deixar um bom espaço para nossa reflexão conjunta. Enfim, eu acho que nesse momento temos que escutar muito também, né? Temos uma conjuntura muito complexa, muito difícil. Destacando que o quadro brasileiro hoje ele é muito peculiar no que diz respeito à universidade, à ciência, à tecnologia. É certo que
não é inédito, digamos, a ofensiva contra a ciência, a cultura. Nós já vivemos momentos muito ásperos, né, de ofensivas contra a ciência e a cultura, a arte, de uma forma geral. Pensemos no que significou o ato institucional número 5, o decreto 477, durante a ditadura empresarial militar, o ato institucional número 1, logo no início do golpe, né, quando Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire foram afastados, enfim, das suas atividades públicas. Então, nós temos, evidentemente, uma áspera e dura tradição de hostilidade à ciência e à produção livre do conhecimento. No entanto, a situação brasileira, ela tem particularidades muito importantes hoje, e se nós, digamos, compararmos com a situação de outros países, particularmente Estados Unidos, né, e também Hungria, nós vamos encontrar um movimento que transcende a fronteira brasileira, de crescente irracionalismo e de pesada ofensiva contra a produção crítica rigorosa do conhecimento. Podemos caracterizar a situação atual nesses países como uma situação em que a extrema-direita está fortemente empenhada numa guerra cultural. E essa guerra cultural, ela objetiva apagar toda uma herança de conhecimentos importantíssimos para a ciência, para o pensamento histórico crítico, que é basicamente a herança que vem do iluminismo, né? Então, esses formuladores, digamos, da guerra cultural, que vêm caminhando essas políticas irracionalistas, negacionistas, estão imbuídos de um projeto político, e esse projeto político seguramente tem como fundamento, tem como meta, tem como objetivo aprofundar um governo de natureza, ou governos, né, melhor dizendo, de natureza autocrática, promovendo um neofascismo, podemos caracterizar assim, em diversos países. Então, o Brasil não é, digamos, uma ilha cercada de racionalismo por todos os lados, mas o Brasil tem particularidades também pelo caráter, digamos, rudimentar da ofensiva, né? E, sobretudo, o caráter rudimentar da maneira como a ofensiva contra a ciência vem sendo empreendida em nosso país. E todo o planeta Terra está, digamos, surpreendido, em grande parte, por uma pandemia de proporções imensas. Ainda não temos condição de mencionar adequadamente a extensão dessa pandemia, mas é certo que vivemos uma situação única, né? Dos 3,4 bilhões de trabalhadores que compõem a população economicamente ativa mundial, 2,7 estão sob algum tipo de restrição de movimentação, né? Alguns em quarentena mais estrita, outros trabalhadores em condições, obviamente, diferentes, né? E isso varia de acordo com a classe, com a fração de classe, com as condições econômicas, territoriais, enfim, nós temos uma diversidade muito grande de situações, mas existe um fato objetivo de que mais de 2,5 bilhões de trabalhadores hoje estão vivendo restrições de movimentação, estão em algum tipo de quarentena e com perdas muito acentuadas e com uma situação dramática na América Latina, na África, no sul da Ásia, sobretudo, no que diz respeito à sua sobrevivência, porque sabemos que no capitalismo do século XXI explodiu o número de trabalhadores sem contratos regulares de trabalho, e esses trabalhadores que são de diversas formas de precariedade de relação de trabalho, esses trabalhadores visceralmente estão passando fome, né? Estão em uma situação muito delicada, e isso torna, obviamente, o quadro de reflexão sobre o significado dessa epidemia uma reflexão
que eu diria que talvez o maior desafio para a ciência em muitos séculos, ou seja, nós temos que pensar a situação que estamos vivendo hoje para que seja possível transformá-la, porque é seguro que vamos sair desse contexto de pandemia com a possibilidade de uma ofensiva brutal, radical, contra tudo aquilo que é público, no sentido de que vai ser o público que vai pagar a conta do custo, enfim, geral, né, planetário desta pandemia. Eu entendo que essa reflexão sobre o contexto que estamos vivendo vai nos exigir também um cuidado muito grande para pensar a natureza da crise no Brasil. Porque é óbvio que a narrativa irracionalista, negacionista do governo federal será e já está sendo uma narrativa que sustenta que a crise econômica que estamos vivendo, o desemprego, o desalento, a fome, enfim, toda a situação de sofrimento social que a população brasileira vem vivendo de forma muito dura, muito sofrida no cotidiano, essa situação decorre da pandemia e, sobretudo, decorre da opção, enfim, da saúde pública mundial de promover as quarentenas, né, e que isso teria gerado a crise. Nós não precisamos ir muito longe na análise da situação econômica, né, não é o objeto deste debate, mas 3, 4 exemplos, acho que são muito fortes para demonstrar que nós já estávamos vivendo um processo muito grave de crise no Brasil. Primeiro, pela situação, digamos, das manifestações mais epidérmicas da crise. O real derreteu diante do dólar. E é importante destacar que o derretimento do real frente ao dólar, ele foi anterior à pandemia. Segundo, o crescimento econômico medíocre que caracteriza as políticas ultraneoliberais. Obviamente, isso não é um critério para pensar o bem-viver dos povos, mas é uma referência importante para pensar a dinâmica econômica. O enorme desemprego no Brasil, não só o desemprego aberto, né, que já estávamos ali com mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados, mas isso que estamos vendo nos dias de hoje, que são os trabalhadores vulnerabilizados, quer dizer, são esse fenômeno de massa que ocorre hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas estamos falando do Brasil, dos trabalhadores uberizados, trabalhadores jovens que fazem entrega de alimentos com bicicletas alugadas às corporações financeiras, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, em que os trabalhadores que entregam alimentos para as grandes corporações multinacionais ainda são usuários do setor financeiro, compram, alugam, melhor dizendo, os seus instrumentos, suas ferramentas de trabalho, justamente das instituições financeiras. Este é um quadro que nós podemos afirmar que atinge uma parcela muito grande da juventude, e justamente são esses setores ultra precarizados, com um dito empreendedorismo, né, popular, seja o nome que eles queiram dar, mas são esses trabalhadores que estão vivendo um sofrimento máximo e estão literalmente passando fome. Sabemos que o auxílio que o Congresso aprovou não foi proposição do Jair Bolsonaro, foi uma iniciativa do Parlamento. Ele começou com uma proposta de R$200 para esses trabalhadores, enfim, foi a proposição do Parlamento, sobretudo dos partidos democráticos, mas no campo da esquerda, enfim, que empurraram, né, que forçaram a ampliação deste valor e chegaram aí o valor de R$600. Sabemos que é muito insuficiente e sequer está sendo pago para, digamos, alimentar uma crise política que estamos vivendo, a olhos vistos, né, todos os dias, enfim, de um governo que nós sabemos que fez uma clara opção por uma política de natureza neodarwinista, né, ou, melhor dizendo, não neodarwinista, mas de um darwinismo social em que a parte da população vai sucumbir, enfim, pela miséria, pela fome, hospitais que não vão conseguir atender a toda a população, enfim, então,
é um quadro que interpela de maneira muito dura, muito áspera a universidade brasileira, e eu tenho certeza que esse movimento que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, em particular, terá que ser, eu tenho muita confiança que nós vamos construir isso, terá que ser também um momento de redimensionamento da função social da universidade. Eu quero falar um pouco sobre isso mais adiante, porque esse redimensionamento, a relocalização da função social da universidade é o tema que, a meu ver, abre janelas e possibilidades, enfim, de construção de alternativas no tempo histórico. Um primeiro ponto sobre a universidade, né, e a crise que nós estamos vivendo, na questão da pandemia, do problema direto da Covid-19, é importante destacar que, se o Brasil não tivesse universidades públicas, não tivéssemos instituições de pesquisa públicas, como a Fiocruz, né, o Evandro Chagas e outros, enfim, se nós não tivéssemos essas instituições, nós sequer teríamos condições de ter profissionais formados na área da enfermagem, da medicina, da biologia, de diversas outras áreas, que pudessem compreender, identificar a existência de um problema que claramente coloca a sobrevivência dos seres humanos em risco. Vejam que, até agora, nós não sabemos quantas pessoas têm o Covid e quantas pessoas morreram no Brasil. A própria China, hoje, redimensionou em 50% na região de Wuhan. Vejam, 50% não é 5% de um ajuste de análise, 50%. Nós não teríamos a menor condição de interagir com o problema se nós não tivéssemos profissionais de saúde pública formados pelas instituições públicas. E por que nós não teríamos condição sequer de tomar ciência da envergadura do processo? Porque nós temos um presidente da República que, desde o início, sustentou o negacionismo. Desde o início, a posição de Jair Bolsonaro era de que não tinha que ter nenhum tipo de restrição de movimentação das pessoas, das atividades de comércio, indústria, agricultura, etc. Tudo teria que ser mantido normal. Teríamos algumas mortes, mas nada muito diferente de uma gripezinha. Veja que retomar essa reflexão, ela é um tema muito importante para a universidade. Porque, veja, a autoridade do presidente da República se dirige, a partir deste lugar de poder, à população, dizendo que não há por que se preocupar. Não há por que se preocupar. E observem que também muitos governadores não são tão diferentes no que diz respeito ao negacionismo. Por si sós, também não teriam se mobilizado. E a população, de uma maneira muito impressionante, com dificuldades, porque uma coisa é a quarentena da classe média, outra coisa é a quarentena daqueles 360 mil moradias em que a família divide com mais de uma família o teto. Só aqui na região das favelas, Osmar e Joana, os ouvintes, né, os que estão acompanhando, os que estão junto conosco nessa live, só no Grande Rio nós temos 300 mil residências em que cada quarto é ocupado por pelo menos 3 pessoas. Então, mantermos uma restrição de movimentação de um contingente tão grande da população não se deu por obra e por ação do governo federal. Não se deu por obra dos governadores, se deu pela autoridade do Serviço Público de Saúde, do Sistema Único de Saúde e de nossas universidades e da Fiocruz, que demonstraram que o que significa a epidemia que estamos vivendo é algo muito grave
E vejam que, diante de um conflito muito estruturante, porque, vejam, é a palavra do presidente versus a palavra da ciência, a maioria da população entendeu que tinha que escutar o que a ciência está falando sobre a Covid. E isso, a meu ver, é um elemento que fala muito sobre a função social da universidade e fala muito sobre a legitimidade da universidade. Eu não tenho acordo com a análise feita pelo querido companheiro Boaventura, de que a universidade vive uma crise muito profunda de legitimidade. Eu concordo que existe uma crise, claro, de legitimidade em tudo que é público, porque o neoliberalismo vem golpeando de forma severa, brutal, áspera, né, tudo aquilo que é público, mas eu entendo que a universidade, ela adquiriu uma legitimidade muito significativa, não é a primeira vez que isso acontece, em que a população, diante de um dilema que diz respeito à vida, entende que a universidade tem algo importante e que deve ser escutado e considerado de uma forma séria. Um outro ponto que, a meu ver, demonstra a importância das nossas universidades é que as universidades brasileiras, de uma maneira muito rápida, inclusive mais rápida que em países centrais, em termos da agilidade de fazer esses mapeamentos, realizou mapeamentos do vírus, mapeamento genético, e isso é muito importante para definir estratégias de saúde pública. Porque a partir do mapeamento genético, com tecnologias como supercomputadores, né, como tem sido feito pelo Instituto Nacional de Computação, né, permite mapear como que o vírus está se difundindo e que linhagens de vírus se difundem pela população. Então, mapear geneticamente os vírus, entender de onde que eles vieram e como ele está se alastrando no território, se existem variantes desses vírus, é um tema de enorme importância. E mapear o gene não resolveria se nós não tivéssemos tecnologia de fazer um tratamento dessa informação com supercomputadores. E tampouco isso teria relevância se nós não conseguíssemos utilizar isto com modelos matemáticos para fazer projeções. E vejam que aqui nós estamos falando de modelos matemáticos que envolvem uma engenharia matemática de muita complexidade, porque não apenas é preciso verificar como a taxa de crescimento e contaminação está acontecendo na população, mas fazer isto por faixa etária, território, raça e situação social, de classe social. Quem está morrendo efetivamente? Então, a elaboração de modelos só pode ser feita se nós tivermos estudos sociais, das ciências sociais. Porque sem os estudos das ciências sociais, nós não conheceríamos o território, nós não conheceríamos a situação de vida social, de urbanização, os fatores de risco, assim como nada disso seria ferramentas de ciência importante para enfrentar um problema se nós não tivéssemos hospitais universitários e hospitais que, embora não sejam universitários, não sejam credenciados como hospitais universitários, são hospitais cujos médicos adquiriram um hábitos intelectual vindo das universidades. Tem grupos de pesquisa dentro dos hospitais. Então, tudo isto permite também uma pesquisa clínica. As universidades brasileiras, no caso da USP e de outras, conseguiram preparar testes diagnósticos que custam 20 vezes menos do que um teste comprado no mercado internacional. As universidades desenvolveram tecnologias para fazer respiradores que custam 10, 15 vezes menos do que os respiradores
comprados no exterior e de alta qualidade. A universidade não apenas conseguiu elaborar materiais para fazer testes, como com o mapeamento genético do vírus, saber que variantes nós temos de Covid no Brasil. Então, imaginem, façam um exercício, fechem os olhos e, durante alguns segundos, tentem imaginar se o país não consegue fazer isto. Imaginem se nós não pudéssemos ter esse tipo de conhecimento. E foi esse tipo de conhecimento que, passado pelos profissionais de saúde, que nós devemos ter muito orgulho, do Sistema Único de Saúde, que, embora muito golpeado por anos de sucateamento, né, e isso agravou com as políticas neoliberais, redução muito grande de leitos. A UFRJ chegou a ter, no hospital universitário, como 580 leitos, e no período que eu estive como reitor, nós estávamos com 200, e quando eu saí da reitoria, nós tínhamos 280 leitos. E, durante muito tempo, fomos ao Ministério da Saúde, temos muitas reuniões com o Ministério da Educação, com o Parlamento, tentando retomar um padrão de 580 leitos como um patamar mínimo para um grande hospital universitário, como é o caso do Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é reconhecido como um centro de referência em muitas atividades na área clínica de altíssima complexidade, né? Um hospital terciário e quaternário, em termos de complexidade, transplantes, etc. E nada disso foi feito. O país hoje não tem condição de produzir testes em quantidade. E observem que as universidades, isso também foi uma experiência que eu vivi pessoalmente, no Parque Tecnológico da UFRJ, nós construímos um convênio com a Fundação Oswaldo Cruz para que nós pudéssemos ter, no Parque Tecnológico, uma planta industrial para a produção de biofármacos e farmoquímicos para o Sistema Único de Saúde. E, novamente, nós não conseguimos os recursos para viabilizar isso. Então, o país tem uma inteligência, tem conhecimento, enfim, mas temos um projeto, ou, se não é um projeto, mas temos coerções da política econômica dominante que caminham em sentido completamente oposto a essas perspectivas de que o país deve investir na ciência para assegurar a todos que têm um rosto humano o bem viver. É importante destacarmos que, no caso brasileiro, a pesquisa na área do Covid está, digamos, num padrão de referência internacional, porque durante a epidemia de Zika, em 2015, muitos laboratórios foram reequipados. Isso, inclusive, é um trabalho que a UFRJ e outras universidades tiveram de trabalhar com a FINEP para que houvesse pelo menos a recuperação desses laboratórios que pudessem permitir estudo de vírus. Se nós não tivéssemos essas reformas nesses laboratórios, nossa situação hoje seria muito pior, muito mais grave. Enfim, então tudo isso está nos demonstrando que a universidade é uma instituição que abre possibilidades para o bem viver, mas ela por si só não pode resolver aquilo que significa condensação de forças no âmbito do Estado, em que os setores dominantes não têm um projeto democrático para o nosso país. Florestan Fernandes já falava nos anos 60 que a Revolução Burguesa no Brasil foi uma revolução sui generis, em que os setores dominantes nunca tiveram aquilo que Florestan chamava de um projeto autopropelido de nação. Uma revolução burguesa que incorporasse os setores da classe trabalhadora dentro de um padrão mínimo de dignidade. E isso nunca aconteceu, efetivamente, em nosso país. E nós temos hoje as consequências disso. Nós temos tecnologia para fazer
os testes diagnósticos, logo no início da epidemia, cada teste estava custando $500. E com a tecnologia construída nas universidades, nós poderíamos fazer teste por $20. Veja a diferença, $500 e 20. Se nós tivéssemos condição de produzir isto no país, fazendo junto com outros países, né, com associações com outros países, né, Cuba se caracteriza por uma excelência na biotecnologia, mas também o Instituto Pasteur na França e outros. Hoje poderíamos ter uma colaboração, uma rede internacional, em que estaríamos produzindo testes de massa. No caso brasileiro, só 0,16 pessoas, não vão fatiar ninguém, é só um número, né? 0,16% realizam em cada 1.000, veja, 0,16 pessoas, em cada 1.000 realizam teste. Por isso que a curva de casos no Brasil está tão irrealista, podemos dizer. Dramaticamente irrealista. Nós sabemos que a situação é muito maior porque não há efetivamente uma testagem em massa, como foi feito, por exemplo, na Coreia, né, na Alemanha e em outros países. Nós temos também, isso acho que é importante, como característica da Universidade Brasileira, nós temos uma inteligência formada no setor público que pensa políticas para o setor público, na vigilância epidemiológica, toda a reflexão do campo da epidemiologia, enfim, de concepções e de estratégias de laboratórios que pudessem fazer testagens, enfim, o país tem o conhecimento, mas é um país que os setores dominantes não, digamos, incorporam na concepção que eles têm de país os trabalhadores e os setores explorados e expropriados. Observem que um empresário dito moderno, de um setor digamos, bem Miami, né, como uma hamburgueria, ele chegou a fazer uma estimativa, bom, vamos deixar tudo aberto, se morrer 5.000, 7.000, tudo bem, ou, como o presidente diz, vai morrer, mas e daí? Né, todo mundo morre algum dia. Ontem tomou posse o novo ministro da Saúde, em que ele escreveu que temos que fazer escolhas racionais. Se temos uma pessoa com idade, tem comorbidades, e temos um jovem, quem nós vamos escolher? Então, essa é a visão da elite, essa é a visão de setores dominantes, essa é a visão da grande burguesia em nosso país. Ele é um burguês empresário? Enfim, então, essa concepção de sociedade é que engendra aquilo que Florestan Fernandes chamou de heteronomia cultural. Então, não é que a universidade brasileira não tenha o conhecimento, a universidade tem conhecimento. E pode buscar atalhos, queimar etapas, porque temos quadros muito qualificados. O Brasil é o 8º, 9º país em produção científica mundial. Mas isso não tem capilaridade com as cadeias produtivas no Brasil. Existe uma desconexão entre a produção do conhecimento e as cadeias produtivas. Então, isso explica muito da vulnerabilidade que nós temos hoje na situação brasileira, né, e que coloca a vida dos seres humanos em risco. É importante destacar que essa guerra cultural que a extrema-direita faz tenta justamente apagar essas contradições, tentam ocultar essas contradições, justamente afirmando que a ciência, na realidade, é apenas uma opinião a mais. Eles chamam a ciência de uma ficção verbal, como o Steve Bannon fala nos Estados Unidos, uma ficção verbal. Daí o presidente diz, tal medicamento resolve, já temos vacinas. A curva já está descendendo, a epidemia já está passando. Mas os fatos concretos, objetivos, mostram o oposto. Então,
a politização da ciência no Brasil, ela decorre de um conflito real. E por isso, esta politização da ciência que nós devemos trabalhar no sentido positivo da construção de alternativas, coloca hoje o desafio da ciência no Brasil como um desafio que requer a construção de uma vontade nacional popular que abra caminhos para um projeto de outro tipo, um projeto de natureza socialista, porque sem isto é seguro que a humanidade vai continuar vivendo crises que colocam cada vez mais a sobrevivência da própria espécie em risco, né? Istvan Mezzano já tem mostrado isso, enfim, nós podemos ter isso, exemplos, né, nas questões das mudanças climáticas. Não casualmente, os fundamentalistas batem tanto contra a questão das mudanças climáticas, do globalismo, né, de que isso é uma ideologia, enfim, não existe mudança climática e questões semelhantes, assim como não existe o vírus, embora exista um remédio para o vírus, o que eu nunca entendi muito bem na narrativa que eles fazem. Hoje eu li um texto da Deutsche Welle, agência de notícia, né, alemã, falando do governo Bolsonaro, em que eles dizem que um bolsonarista é aquele que está dirigindo numa estrada e entra na contramão de uma autopista e escuta no rádio. Tem um carro na contramão. O motorista bolsonarista vai dizer: de jeito nenhum, imprensa mentirosa, tem vários carros na contramão. Ou seja, eles mudam o ponto de vista. Não é ele que está na contramão. Todos os outros estão na contramão. O que o mundo fala da ciência, enfim, é tudo mentira, é tudo fake news, enfim. Então, estamos diante de uma situação de irracionalismo que produz um drama humano de tal ordem que, seguramente, isso, na ótica deles, vai resultar numa alternativa de violência e de autoritarismo e de violência ditatorial explícita. Eu creio que a democracia no Brasil, ela seguramente está sob enorme risco e nós não podemos negligenciar e subestimar o risco que a democracia corre no Brasil, porque o irracionalismo não tem outro caminho senão o tacão, a violência, que não pode utilizar a razão para resolver os conflitos, os embates, as formas de pensar, sentir a vida. Para concluir, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre a universidade, sobre a prospecção para a universidade. Eu entendo que essa crise, de fato, está nos interpelando. Eu acho que seria um erro muito grande nós apequenarmos a universidade diante do que o mundo está interpelando, está clamando que a universidade possa fazer. Vejam que há muitos anos a universidade deixou de ser uma instituição que pensa grandes problemas nacionais, os grandes problemas dos povos. A ditadura militar, empresarial militar, foi muito competente na perspectiva de que o financiamento à ciência é sempre um financiamento para uma linha de pesquisa, para um edital específico, de modo que a problemática científica que os pesquisadores, para terem um recurso, acabam construindo, são problemáticas limitadas, restritas, que não abordam os grandes temas. E nós precisamos abordar os grandes temas. Vejam que é muito evidente que o neoliberalismo torna as epidemias, as viroses, os problemas de saúde cada vez mais recorrentes e mais graves. Se pensarmos aqui no Brasil, nós temos as arboviroses, vimos o efeito da Zika com a microcefalia. Nós temos questões muito sérias no que diz respeito, por exemplo, à produção de fármacos.
a universidade não pode se furtar de pensar a materialidade do SUS. E isso, eu digo, vai do fármaco, que nós temos que ter soberania na produção de fármacos, até temas conexos de que nós precisamos ter uma concepção de sistema único de saúde público. Nós sabemos que grande parte dos equipamentos, dos respiradores, estão no setor privado. Então, a universidade não pode deixar de pensar novamente no que é um sistema de saúde público. Como organizar o trabalho, melhorar a qualidade do atendimento, enfim, isso é um tema para a universidade. Porque que outra instituição vai planejar, por exemplo, e vai fazer prospecções sobre a mudança do perfil epidemiológico e de faixa etária da população? Hoje nós temos um contingente enorme de população com as doenças neurodegenerativas e não tem planejamento para isso. Nós precisamos enfrentar temas dos conflitos geopolíticos mundiais decorrentes do desenvolvimento desigual do capitalismo. Nós precisamos, cada vez mais, pensar na soberania alimentar dos povos. E é evidente que o oceano que despeja todo dia das nossas cabeças agroquímicos não abre um horizonte de sobrevivência para a humanidade. Nós sabemos que 80% dos agrotóxicos são aplicados, só 1% desses oceano esses 80% de áreas agricultáveis, só 1% tem algum tipo de problema fitossanitário. Nós precisamos, hoje, pensar o futuro dos recursos hídricos, mas, sobretudo, temos que pensar o mundo do trabalho. Nós estamos afirmando para os jovens que a única alternativa para eles, jovens da classe trabalhadora mais explorada, é alugar uma bicicleta de uma corporação financeira para prestar serviços onde ele não tem nenhum direito. E agora, uma dessas companhias ganhou na justiça o direito de não dar nenhuma cobertura aos trabalhadores que estão com Covid. O padrão de acumulação destrutivo do capital é um tema que tem que ser voltado à investigação como um tema central para a universidade, sob diversos prismas teóricos. Sob diversos prismas teóricos. Mas é forçoso reconhecer que o padrão de acumulação que nós temos no século XXI não leva a humanidade para longe. Nós vamos viver situações crescentes de violência e barbárie. Essa uberização generalizada, o empreendedorismo popular, né, Joana, que caracteriza as relações de trabalho hoje no mundo, isto não é sinal de arcaísmo no Brasil. São setores modernos. Alguém vai dizer que o setor financeiro e as grandes corporações de serviços são arcaicas? Isto é o moderno no capitalismo. Então, nós temos desafios que, a meu ver, são de natureza epistemológica, e eu não tenho dúvida que o campo marxista tem uma contribuição original e muito fecunda, porque uma característica estruturante da perspectiva marxista é justamente pensar as relações, os determinantes e a totalidade. E é uma ilusão imaginar que nós vamos enfrentar a atual pandemia apenas procurando uma vacina.
Claro que a vacina é a pesquisa prioritária, eu não tenho dúvida disso. Mas e os bilhões de trabalhadores, que são, seguramente alcança 2 bilhões de trabalhadores, que foram afetados na sua capacidade de sobrevivência? Nós precisamos de uma nova economia. A economia, como está organizada hoje, com desenvolvimento desigual do capitalismo, com as assimetrias que existem no mundo, não nos levam para uma situação, enfim, de abrir possibilidades novas para o futuro. Então, eu penso que hoje a universidade deve estar mobilizada, apaixonada, enfim, e completamente engajada em novas perguntas e perspectivas epistemológicas e teóricas para que possamos seguir afirmando que o tempo histórico sempre está aberto, mas é preciso forjar o tempo histórico. Se nós não forjarmos de maneira deliberada o tempo histórico, buscando alternativas verdadeiras, enfim, para os grandes dilemas que transtornam a humanidade, nós não teremos um cenário de futuro digno da possibilidade, da capacidade criadora dos seres humanos e, enfim, de todas as suas relações metabólicas com a natureza. Então, é um belo debate e ansioso para escutar vocês. Excelente reflexões, professor. Joana, quer falar alguma coisa? E aí nós temos algumas perguntas aqui, acho que a gente pode intercalar, se a Joana quiser fazer uma reflexão, uma intervenção, e aí a gente vai passando as perguntas para a gente fazer essa discussão. Excelente discussão, Roberto. Obrigada pela reflexão. A gente sabia já que acho que estava todo mundo muito ansioso para te ouvir, né? Mas eu acho, Osmar, que a gente já poderia ir direto para as questões, porque temos várias questões e para a gente aproveitar ao máximo o Roberto aí para nos ajudar a pensar a universidade, pensar a ciência, né? Então, vou começar com algumas rápidas e aí nós vamos intercalando, né? Então, tem uma questão do professor Almir Sandro Rodrigues, também da Unespar, do Colegiado de Pedagogia aqui de União da Vitória, e ele faz uma pergunta, Roberto. Já há alguns anos, a pesquisa, a educação no Brasil vem sofrendo ataques diretos, inclusive com corte de recursos, bolsas, dentre outros, principalmente na área das ciências humanas. Agora, durante a pandemia, parece que as áreas de saúde, das engenharias, tiveram ou estão tendo, né, um reconhecimento tímido, mas as ciências humanas ainda não. Neste sentido, qual que é o papel da universidade pública? Mas, sobretudo, das ciências humanas para compreender este momento de pandemia? Esta é uma questão. Tem uma outra, que é da Maiara Ribeiro, que ela fala também, né, que, sabendo das dificuldades dos estudantes da universidade pública, dentro de seus contextos econômicos, inclusive, essa saída ou essa reinvenção da educação agora via EAD durante a pandemia exclui diversos alunos. Sim. Como superar essa exclusão dentro da universidade pública? Nós estamos aqui, né, se tratando dessas universidades que estão adotando a educação à distância, né? Inclusive a nossa, né, a Unespar está com atividades à distância, né? Então, dentro dos contextos de estudantes e professores com dificuldade ao acesso a essas atividades e ao acesso à internet, né? Então, você, Roberto, poderia até comentar também, eu acho que era bem importante, dentro dessa questão da Maiara, a questão do acesso à internet, né? Que ainda nós temos uma população gigante que não tem acesso à internet. Aí depois a gente passa para as outras, né, Osmar?
Pode ser. São grandes. Vou começar com a questão do Almir, que é excelente também, sobre a questão das ciências sociais e humanas. Não há como conduzir hoje solução para a Covid sem as ciências sociais e humanas. Não há possibilidade de encaminhar. 1 em cada 4 pessoas que têm Covid é negra. Mas 1 em cada 3 mortos é negro. Por que os negros morrem mais? Por que no Brasil 80% dos mortos estão nas periferias e vêm das periferias? Essa pressão que o presidente da República, né, faz pelo fim do isolamento social tem auditório entre os pobres, os explorados e expropriados, porque precisam sobreviver. A ciência social nos mostra, e a economia, nos mostra que é possível garantir renda mínima para os trabalhadores, para que eles façam o isolamento social. É possível, economicamente, não há problemas, ao contrário do que disse o presidente ontem, não há óbice econômico para garantir renda mínima. Então, as ciências sociais e as ciências humanas, elas são estruturantes, e a educação, ela é muito significativa e muito importante para isso. Muito importante para isso. Porque qual é o diferencial hoje entre os que vão viver e os que vão morrer? É a classe social, é raça e acesso ao conhecimento. Agir de acordo com fundamentos científicos reduz o risco. Eu fico muito triste quando escuto uma pessoa pobre, vulnerável, precarizada, dizendo: eu não tenho problema com o vírus, porque se tem fé, o vírus não me alcança. Essas pessoas, obviamente, estão muito mais vulneráveis. Então, ciências sociais e humanas, elas são decisivas. Eu penso que hoje a universidade, ela deve buscar interações dialógicas. As ciências têm sua dinâmica própria, nos diversos campos científicos. Mas, sem essas interações, nós não conseguimos ter uma concepção sobre o mundo real. E nós temos que entender o mundo real. E veja, Almir, que sequer as ciências biológicas estão tendo suporte, o que é chocante. O laboratório, talvez, mais importante no Brasil, de estudo de virologia, que foi o laboratório de referência que estudou a Zika, é o laboratório do professor Tanuri, que hoje faz testes para a área para os profissionais de saúde. Faz testagens de alta complexidade com os profissionais de saúde, que, obviamente, precisam ter um teste que não seja um teste rápido. Essa semana eu recebi com tristeza que o laboratório está pedindo uma vaquinha para comprar insumos. No meio dessa epidemia, e estamos falando aqui de R$200 mil, R$300 mil, que não é nada, para fazer testagem para os profissionais que estão salvando as vidas. Um governo irracionalista é um governo de morte. E isto é a materialização das experiências que, no pós-guerra, e no antes da guerra, melhor dizendo, da Segunda Guerra, se caracterizaram como fascismo.
O fascismo é uma política de morte. E nós estamos vivendo hoje no Brasil uma política de morte. Porque quando o presidente vai aos meios de comunicação, como fez ontem, dizer que é preciso acabar com a quarentena das crianças, está apostando em política de morte. Então, a ausência de suporte para o campo da ciência hoje é uma realidade muito grave, e você tem toda a razão. O CNPq recentemente até voltou atrás, mas, enfim, voltou atrás, entre aspas, retirou as ciências sociais humanas dos editais. Isso é um governo hostil à ciência e, sobretudo, é um governo que aposta na saída autoritária. A questão da Nayara, da educação à distância. Quando nós estamos discutindo educação à distância, eu penso que pelo menos 4 dimensões têm que ser consideradas. A primeira delas diz respeito a quem são os nossos estudantes e aonde moram os nossos estudantes e como vivem os nossos estudantes. Tem filhos, não tem filhos? Moram com os pais, moram com a família? Com quem que moram? Eles não são um número. Eles são pessoas reais. Quando estive na universidade, na reitoria, eu fiquei muito chocado quando eu vi que o auxílio moradia que nós conseguimos conceder como um auxílio financeiro, o último beneficiado tinha uma renda per capita familiar de R$300. Rio de Janeiro. Os nossos estudantes, grosso modo, hoje, são estudantes muito pauperizados. E é muito bom que seja assim. Não que eles sejam pauperizados, mas que eles tenham chegado à universidade. Uhum. Afirmar que esses estudantes têm meios, porque tem um celular que não tem memória, não tem capacidade de armazenamento, que a conexão é lenta. A quase totalidade desses celulares são pré-pagos. Depois que bateu uma certa quantidade de 1 GB, 2 GB, acabou. É algo muito grave não considerar quem são os nossos estudantes. Quando começou a restrição, eu pensei, vou fazer até um roteiro de estudo para os meus estudantes, dos textos. Se eles tiverem tempo, depois eu pensei melhor e disse, eu não vou fazer isso agora. Não era para ter nota, não era para substituir ela, apenas um roteiro. Porque eu pensei, a maior parte dos meus alunos não vai conseguir ter acesso a isso que eu estou pedindo que eles façam. E não é justo. Então, primeiro, a questão da moradia. Falar da moradia, obviamente, é falar das condições sociais. Quem são os nossos estudantes? Nós não estamos falando de estudantes que têm seu quarto, seu computador, com conexão fibra ótica rápida. Não é verdade isso para a maioria. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu destacaria é justamente o acesso à rede. Raros estudantes têm computadores. Eles acessam por internet, por celular, conforme eu disse. E a conexão por celular, ela é muito limitada no que diz respeito à possibilidade de interação. Eu vou falar um pouco sobre coisas que podem ser positivas com a tecnologia. Mas, neste caso, para ter aula remota, não dá conta. Eu, particularmente, entendo que, em muitas atividades que nós vamos realizar com os nossos estudantes, a escrita é fundamental. Mas também a possibilidade dele, no estudo, tentar explicar, não só por meio de texto, mas oralmente. Porque o conhecimento, ele se materializa quando nós estudamos, internalizamos conceitos, mas nós vamos entender quando estamos dialogando, estamos interagindo. Então, o suporte tecnológico,
que nós temos, primeiro, sob o ponto de vista técnico, ele não chega aos nossos estudantes. O comitê gestor, eu estava até procurando aqui se eu estava... o comitê gestor para a internet no Brasil nos mostra que 20% dos domicílios não estão sequer conectados à internet. Nenhuma internet. 20% não tem conexão com a internet. Então, são 17 milhões de unidades residenciais que não têm conexão com a internet. São 42 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Nenhum acesso. Mais de 40% das residências no Brasil não têm computador. No Rio de Janeiro, 350 mil residências tem 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas por área da casa, quarto ou sala. No Brasil, mais de 350 mil residências são compartilhadas por mais de uma família. Então, se juntar como as pessoas vivem, o drama do trabalho, as pessoas não conseguiram receber os R$600 até agora, gente. Então, se pensarmos, as pessoas estão passando fome. As pessoas estão em privação econômica severa. Como fala Hegel, uma pessoa em privação econômica brutal é tão livre quanto um escravo. Não tem meios para interagir. E no Brasil, nós não podemos ser ingênuos. Nós, na universidade pública, não podemos ser ingênuos. Essas corporações que alavancam as tecnologias de informação e comunicação estão muito vinculadas a uma perspectiva de mercantilização da educação. O uso de educação à distância não é algo estranho. A maior parte dos professores no Brasil hoje, que está em formação, está em curso à distância. E desde 2015, são os grandes grupos financeiros que têm participação na área de educação que estão turbinando a educação à distância. E de que maneira? Nós temos uma determinada empresa estrangeira que tem 300 mil estudantes à distância. Sabe quantos professores eles têm? 300. 300 mil estudantes com 300 professores. Um doutor, né, que se formou conosco lá no FRJ, dava aula nessa instituição, foi demitido. Demitido porque descobriram que ele tinha doutorado. Ele recebeu para corrigir 40 mil provas. Como ele é da área de ciências sociais, e muitos cursos são na área de humanidades, só tinha 5 professores de ciências sociais. E ele recebeu 40 mil provas. E agora, nós estamos descobrindo, e isso é muito grave, que essa mesma corporação está começando a fazer a correção dos trabalhos com inteligência artificial, enrolando os alunos, os estudantes, enganando os estudantes. Então, quando nós estamos também falando de educação à distância, nós temos que lembrar que depois do golpe em 16, a primeira medida do Ministério foi ampliar a possibilidade de 40% da integralização curricular nos cursos presenciais à distância. Então, nós temos que, a meu ver, separar com muita sabedoria o que, digamos, são usos criadores que permitem desenvolver a imaginação na ciência, na cultura, na arte, por meio de artefatos tecnológicos.
Não existe ciência sem tecnologia. Galileu mudou a maneira de ele ver o universo a partir do telescópio. E se não tivéssemos aceleradores de partícula, não poderíamos ter visto ao alcance da teoria do Einstein. Então, está fora de questão qualquer ótica de tecnofobia, não é isto. A questão é pensar que, na realidade, na lógica das corporações, a tecnologia a ser substituída é o professor. É a expropriação do professor, do conhecimento, dos professores. E isso atinge os direitos das crianças e dos jovens na universidade de ter acesso a um conhecimento vivo, pulsante, conforme disse, que interpele a realidade atual. Nós não vamos poder mais formar nossos estudantes como formávamos antes dessa crise. É não escutar o que está acontecendo no mundo. Agora, as universidades públicas devem, sim, em consórcios, disponibilizar o melhor do pensamento histórico-social que temos por meios tecnológicos que as pessoas possam ter acesso. Conferências, explicação sobre obras teóricas importantes, comentários sobre quadros, sobre pinturas, sobre filmes. A universidade é uma instituição comprometida com o conhecimento que a humanidade produz. E é claro que os meios tecnológicos abrem horizontes. Eu tenho certeza que, para um jovem, conhecer o processo de produção, de criação do hip-hop nas favelas do Rio de Janeiro vai ser muito importante. Assim como vai ser muito importante ele compreender o que é uma obra de Mozart, ou de Beethoven, ou de Pixinguinha. Então, nós temos um acervo de conhecimentos que precisam ser socializados. E aqui eu acho que é uma crítica, uma autocrítica que eu faço também a nós, como professores universitários da educação básica, nós temos que trabalhar melhor isto. De utilizar os meios tecnológicos para podermos ter acesso a acervos, mas também fazermos debate. Estamos aqui fazendo um debate no meio da pandemia. É bom? É bom. Proseia um pouco, né? Reflete sobre os temas, e, enfim, concorda, não concorda. Não importa, a gente está aqui proseando. Eu gostaria muito que eu tivesse hoje meios de poder prosear com meus alunos. Eu estou com saudade dos meus estudantes. Adoraria estar conversando com eles aqui, mas eles não estão aqui. E não estão aqui não é porque eles não têm interesse, é porque eles não podem estar aqui. Porque eles não têm meios de infraestrutura, de condições materiais de vida para estar aqui nesse debate. Eu ficaria muito feliz se eles pudessem. Mas eu não quero que um estudante meu tenha que sair para ir para a casa de um amigo, quebrando a quarentena, para poder acompanhar uma videoaula, seja o que for. Porque nós estaríamos trabalhando na mesma lógica bolsonarista. Não tem problema, não é assim, não é tão grave assim. E nós temos que estar preparados, porque esse isolamento, eles vão tentar quebrar o mais rápido possível, e nós temos que resistir, não permitindo que o isolamento seja interrompido enquanto nós não tivermos condição de garantir a vida dos seres humanos que estão, enfim, que está ameaçada hoje com essa situação. É isso. Tem mais uma questão aqui, e as outras tocam na questão do ensino à distância. Mas eu penso que essa sua reflexão, ou as suas reflexões sobre a questão do ensino à distância foram essenciais, particularmente, como a Joana já colocou, que a nossa universidade adotou essa forma de ensino
durante agora a pandemia, de baixo para cima, sem muita discussão, né? E nós estamos verificando, né, muitos problemas, muitas dificuldades. Então, penso que ampliar esse debate para a nossa comunidade acadêmica será importantíssimo, né? Tendo em vista, né, essas reflexões que você coloca. A Josemara faz a seguinte questão: pelos seus estudos e análises, o senhor acredita que o SUS sairá fortalecido e mais valorizado pós-pandemia? Pelos elementos até aqui, o senhor acredita que o governo federal corre algum risco de queda ou de enfraquecimento, especialmente dos discursos irracionais, reacionários, preconceituosos e ataques à ciência? Acho que poderia responder. Ótimo. Josemar, um abraço, muito bom ter notícias tuas, que bom que vocês estão no debate. A sua reflexão ela é muito complexa, muito instigante, enfim, em relação ao SUS. Vou começar pelo mais fácil. Se nós vivêssemos numa democracia e tivéssemos um governo com compromisso com a vida, não estou nem colocando num horizonte muito mais amplo que isso, mas um governo que tivesse compromisso com a vida, e tivéssemos setores dominantes menos hostis ao povo, o SUS teria que ser inteiramente reformulado, fortalecido e reformulado. O SUS é uma criação brilhante, bem da tradição da reforma sanitária, foi muito bem desenvolvida pelo Berlinguer, na Itália, né, do Partido Comunista Italiano. Eles governaram várias províncias, né, naquela época, e estruturaram um conceito que foi desmontado, e a gente vê hoje o que significou desmontar o sistema de saúde na Itália, né, a situação terrível que estamos vivendo hoje, né, no país. E o SUS, a meu ver, tem uma primeira grande fragilidade. Aquilo que era para ser transitório virou não só permanente, mas foi o braço, a perna que ganhou força. Porque o setor privado atender SUS, naquele momento que foi instituído, era uma realidade necessária, não tinha atendimento público para todos, senão não seria universal. Só dá para falar no SUS se garantir a universalidade. Então, incorporar naquele momento o setor privado era, digamos, uma necessidade. Mas isso teria que ter um plano de ação de curto prazo para ir paulatinamente estatizando o que fosse possível e expandindo dentro da hierarquia dos diversos níveis de saúde, né, atenção primária, secundária, terciária, quaternária, estruturando um sistema público. Então, esse é o primeiro problema do SUS. Segundo grande problema do SUS foi a perda, digamos, do vigor da pesquisa científica e tecnológica no campo da saúde, que a gente está vendo a vulnerabilidade hoje. Nós não conseguimos fazer sequer em quantidade suficiente os testes diagnósticos. Então, o SUS tem que estar mais intimamente vinculado aos hospitais universitários, aos institutos de pesquisa e à área de pesquisa e desenvolvimento, para não só viabilizar esse tipo de insumo, mas os medicamentos para os fármacos, de uma forma geral, para o SUS. Porque as grandes corporações da área de medicamentos não faz pesquisa em relação à dengue. Não faz pesquisa sobre Zika e não vai fazer isso. Agora pode fazer, porque vai ser um grande mercado, mas não faria em condições normais pesquisa sobre a Covid. É outra lógica de organização, e isso precisa de um sistema público. Então, acho que essas duas dimensões, elas são muito importantes, mas eu tenho uma avaliação de que se nós não conseguirmos mudar, e esse governo não pode continuar, um governo que vai destroçar o país, vai destroçar a população, vai levar a genocídios em nosso país,
enfim, nós não teremos um SUS com esse governo. Não por acaso ele trouxe um empresário do setor. E um empresário que faz escolhas onde não tem a ética. Quem o escolheu? O velhinho ou o jovem? Então, essa racionalidade é completamente fora do que seria o SUS. O governo Bolsonaro é um paradoxo, é uma situação difícil de entender, porque é um governo que foi eleito por uma minoria, não pelos seus méritos, mas porque ele encarnou a oposição ao governo do PT, a uma narrativa que foi construída, não vou entrar aqui nesse debate, enfim, mas o que é importante destacar é que as pessoas não votaram porque eram a favor dele, mas votaram porque ele poderia derrotar o outro. E isso garantiu a eleição do atual presidente, com um percentual muito minoritário de votos, porque a população que não foi às urnas, etc., na realidade, ele teve mais ou menos o que ele tem hoje, um terço, digamos, consolidado. Qual é a situação, o diferencial desse governo? Primeiro, ele tem um modus operandi que é semelhante a um psicopata, porque não tem parâmetros morais, éticos. E as contrarreformas que ele está fazendo, previdência, trabalhista, isso que está querendo fazer agora, né, que o Congresso está impondo uma certa resistência, né, a questão da carteira de trabalho verde e amarelo, enfim, tudo isso, ele faz sem nenhum desconforto ético-moral. E isto leva esse governo a ser muito fortemente apoiado pelos setores dominantes. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Marx nos ensinou isso no 18 Brumário. Uma coisa é o debate político. É óbvio que hoje, no parlamento, as forças do DEM, que são, né, pró-capital, estão em conflito aberto com o governo Bolsonaro. Mas isso não significa necessariamente que os setores dominantes estejam. Ele passou agora 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Então, é um governo que tem apoio dos bancos. Tem apoio de um núcleo dos blocos de poder muito robusto. A pesquisa que o Datafolha fez sobre quem é a favor da renúncia mostra que quase 60% é contra. Então, há momentos da história, e por isso que eu acho que a educação pública ela é tão importante, há momentos da história em que parece que os povos ficam tomados de um irracionalismo. A gente já viu isso em outros povos. O povo mais educado da Europa, que era o povo alemão, aceitou Hitler. E tinha uma cultura que não era uma cultura na arte, etc., vinculada a uma perspectiva totalitária, né? Então, nós temos hoje fenômenos novos que precisam ser melhor entendidos por nós. Uma ressignificação do campo religioso. Porque durante muito tempo o campo religioso, com contradições óbvias, mas pensar em alguns ensinamentos de Cristo, digamos, que são humanizantes, são a favor da vida, que são a favor da fraternidade, da comunhão entre as pessoas. Esses setores, não tem essa visão. E o fenômeno também muito importante de como essas pessoas estão se formando, que é a mudança de universo, de placas tectônicas, de proporção impensável no senso comum. Aquilo que o Gramsci fala sobre o senso comum. Vejam, nós temos hoje um senso comum que defende coisas irracionalistas, um individualismo exacerbado, uma hostilidade a qualquer valor daquilo que estruturou o que está dando possibilidade de vida. Alguém acha que o SUS era uma política de direita? Se não existissem forças de esquerda no mundo, não existiria SUS.
Aqui no Brasil, nós não conseguimos ainda fazer as testagens, mas elas são gratuitas. As raras que acontecem, não se paga por elas. Nos Estados Unidos, para você fazer um teste no início da epidemia, nos Estados Unidos, o teste, custo médio era $3.000. Quem tem R$15.000 para fazer um teste? Então, essa mudança no senso comum é uma responsabilidade também da esquerda. Porque esse senso comum carregado de um individualismo, de irracionalismo, de falta de perspectiva comum, é um senso comum que se forjou, inclusive durante um governo que tinha uma origem na esquerda. Como assim? O que aconteceu? Por que nós não conseguimos ter um papel construtivo na educação popular? Ao contrário do que eles dizem, a educação que a esquerda constrói, ela é aberta, ela é crítica, ela não é dogmática, ela não é cartilha, e essas pessoas seguem. Hoje, o que temos de pior em termos de conhecimento humano, que é justamente essa negação da realidade, dos fatos, da ciência, da cultura. São homofóbicos, são racistas, são preconceituosos contra os pobres, enfim, detestam os nordestinos, veem uma humanidade menor que os nordestinos. E assim, pai. Nós não somos assim. Eu não estou dizendo que o brasileiro tem uma alma inata democrática, mas nós não somos assim. Então, temos que saber o que houve com o nosso senso comum. Então, em suma, eu acho que o governo Bolsonaro tem, se não por ele, mas também pelo seu cinturão dos empresários, e também de ele ter levado um conjunto de militares para o governo, que tem forte conexão, alguns com setores policiais, milícia, etc. Isso torna esse governo um governo que pode andar durante um certo tempo em descompasso com um sentimento de justiça social, de democracia que nós desejamos para o nosso país. Por isso temos que trabalhar muito na educação popular, nas transformações, nas reflexões, nas mobilizações, nas resistências, porque tudo isso é educativo para um novo senso comum que suplante isto que tão reduz, né, que degrada a nossa própria humanidade, né? E eu creio que essa afirmação dos direitos humanos, da democracia, hoje ela é muito importante. Bom, dado então aí já o avançado do nosso combinado, que era de 1 hora, nós já estamos com quase 1h30 de conversa boa, por sinal, muito qualificada. Queria passar, então, a palavra para a Joana, para as considerações finais dela. Depois eu falo alguma coisinha e o professor faz as suas considerações finais. Já tem. É só deixar um abraço para todos. Cuidem dos seus amigos, das suas famílias, enfim, dos seus vizinhos. Vamos também, 8h30, né? Todo mundo sabe que temos que fazer às 8h30 da noite. Aqui no Rio, 8h30, ninguém faz outra coisa senão pegar as suas... É moderno, mas é um pequeno exercício para que a gente tem que também movimentar o corpo, né? Não podemos ficar aqui sem nos movimentar. Então, bater panela ajuda também. Eu só quero reforçar, né, que devido ao tempo, então tem algumas questões que elas, como o professor Osmar já tinha falado antes, elas coadunam, né, naquela questão, na resposta do professor Roberto em relação à educação à distância, né, a Thalita Campos, a Lara Carletti, também faz as questões são muito semelhantes, né, e tem uma outra questão também ali que a pessoa fala sobre o SUS, aí você também já trouxe a questão do SUS, essa reflexão. E uma questão, Roberto, que eu acho que você colocou que é muito importante a gente não perder de vista nesse momento, uma delas é escutar, né? Escutar o que está acontecendo no mundo. Isso ficou muito forte em mim,
nas suas palavras, né? Escutar o que está acontecendo no mundo. Outra questão é como é bom prosear, né? A ideia do debate, né? Do debate que enriquece, que faz a gente pensar, e aí é o diálogo, né? Com estudantes, com comunidades, com as nossas famílias, né? Com as pessoas, seja não só nesse momento de crise, né? Mas em todos os momentos, como isso é importante, e é um ato educativo, né? Isso é um ato educativo que faz parte do nosso trabalho do dia a dia, né? Por isso que a gente sente tanta falta dos nossos alunos nesse período, né? A gente queria estar com eles. Queria agradecer muito o Osmar, professor Osmar, pelo convite, né? Nós estamos desenvolvendo algumas atividades juntos, né? O campus de Campo Mourão e União da Vitória. O ano passado eles vieram aqui. Uhum. Então, muito obrigada, Osmar, né, também pela luta do sindicato, fazemos a mesma luta, né, estamos no mesmo, de fato, estamos no mesmo barco, né, aí nós podemos dizer que nós estamos no mesmo barco, que é pela vida, né, agradecer ao Roberto, viu, Roberto, pelas suas reflexões, é muito bom te ouvir, é muito bom te ouvir, né? Melhor ainda é participar das suas aulas, mas é muito bom te ouvir, né? Agradecer muito e agradecer todas as pessoas que estiveram conosco, né? Boa noite. Muitas pessoas, né? Eu fui anotando aqui, nós temos pessoas de Fortaleza, Curitiba, Patos de Minas, Jacareí, Florianópolis, Brasília, Uberlândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Diamantina, Belo Horizonte, Joinville, Campo Mourão, União da Vitória, Maringá, né? E aí, com certeza, tem mais outros lugares que a gente não conseguiu registrar. A Espanha, né? Então, assim, como nós necessitamos desses debates que nos enriquece, que faz pensar a universidade para além dos seus muros, né? Que é na relação com o povo, na relação com os alunos, na relação com a comunidade, né? Isso é muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Osmar, né? E obrigada a todo mundo, todas as pessoas que estão participando, né? Eu estou saindo mais enriquecida e mais fortalecida para a luta. Osmar, professor, obrigado também, tá? Professor, eu queria só agradecer em nome do nosso sindicato, do Espaço Marx, pela ter aceito gentilmente esse convite de conversar conosco, e já deixo aqui o convite, pós-pandemia, você vir aqui conhecer Campo Mourão, União da Vitória, e falarmos conosco pessoalmente, tá certo? Para o pessoal que está acompanhando, a gente vai disponibilizar esse vídeo no canal do YouTube do Espaço Marx, que foi criado pela Johanna. Queria agradecer a Johanna aqui de público pela ajuda que ela vem prestando no nosso grupo. Então, queria deixar um abraço para todos e até uma próxima oportunidade, professor. Abraço. Abração. Muito obrigada, gente. Joana, brigadão. Tchau. Obrigada, Osmar. Obrigada, pessoal.